Quando a gente olha para o teste do Reading do IELTS, ele não está simplesmente testando como é o seu vocabulário, ou quão grande é o seu vocabulário, ou quão rebuscado é o seu vocabulário. Olá pessoal, sou Simon Mamed, eu sou professor de inglês. Mais especificamente, eu treino as pessoas para o teste do IELTS, que é um teste de proficiência em língua inglesa, né? Então se você está se preparando para fazer o IELTS ou vai começar a sua preparação para fazer o teste do IELTS, para você poder imigrar, estudar ou trabalhar em um outro país, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, para eu saber que você está gostando e que faz sentido para você esse tipo de conteúdo. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo sobre como que funciona o teste do IELTS. No vídeo passado, vou até deixar ele linkado em algum lugar aqui para você, eu falei de como que funciona a parte do listening do IELTS, que é a parte que você está trabalhando e testando a sua habilidade de pegar as questões sobre o que você está ouvindo, né? No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a habilidade da leitura, que é a prova do reading do teste do IELTS. A gente vai ver o que acontece, como que funciona o teste do reading do IELTS, né? A leitura, ela é a habilidade pela qual você vai evoluir e ser capaz de promover o entendimento das outras pessoas através do seu vocabulário. Tudo que você fala vai ser interpretado através do arcabouço linguístico que você tem. Arcabouço linguístico, eu gosto sempre de usar essa expressão, significa tudo que você tem ao seu dispor sobre aquele idioma que você está utilizando, né? Seja o português, o inglês ou qualquer um outro idioma que você venha, no qual você venha se comunicar com alguém, né? E quando a gente olha para o teste do reading do IELTS, ele não está simplesmente testando como é o seu vocabulário, ou quão grande é o seu vocabulário, ou quão rebuscado é o seu vocabulário, nada disso. Na verdade, o teste do reading do IELTS é uma prova muito técnica, que você tem que saber responder as questões ali dentro do tempo. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar como que funciona essa parte do teste para você poder ir para a prova já sabendo como que você será avaliado e como que você será testado. A prova do reading do IELTS, ela dura ali 60 minutos, é 1 hora de prova, tá? Ela é cronometrada, inclusive se você vai fazer a prova na versão do computador, né? Você vai fazer na tela do computador. Quando dá 60 minutos, a tela fecha. Você não consegue nem fazer mais nada. Então, você tem ali 60 minutos para poder responder 40 questões. Essas 40 questões são divididas ali em 3 partes. Então, a prova do reading, ela tem 3 partes e durante essa prova toda você vai responder a 40 questões. Se você já fez a conta mentalmente aí, você tem ali 1 minuto e meio por questão. Obviamente você não vai levar 1 minuto e meio exato para cada questão, mas significa ou sinaliza para você que se você estiver demorando muito em uma questão, já é hora de passar para a próxima, porque você está tirando tempo precioso das próximas, né? Na prova do reading, você vai ser testado em 3 níveis diferentes. Primeiro você vai ter ali um texto, geralmente são textos sobre o cotidiano ou textos sobre coisas que você leria, por exemplo, num supermercado ou num folheto de jornal, desse tipo. Depois você vai para a segunda parte da prova. Ali você já vai pegar textos mais densos, talvez uma instrução sobre alguma coisa, ou falando de algum produto. E por fim, na última parte, você vai pegar ali textos bem mais complexos. São análises ou detalhamentos, às vezes até palestras de alguém, mas de forma transcrita, né, para você poder avaliar. E o teste do reading, ele tem uma curiosidade. Algo que pega aqui, que eu considero que você deveria trabalhar bastante durante a sua preparação, é o tal do spelling. O que é o spelling? Spelling em inglês significa grafia. É a forma pela qual você escreve as palavras. E por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque o peso do spelling na hora do teste do reading é muito forte. Se você errar uma letra, você já vai perder a questão. Às vezes você foi lá e escreveu a palavra, sei lá, house, que é casa, né? Mas na prova era houses, no plural. E aí aquele S que você deixou de colocar te fez perder a questão. Isso é muito duro de aceitar, mas é simplesmente a realidade. Não tem o que fazer, você não pode nem recorrer, você vai perder aquela questão mesmo. O teste do reading é um teste objetivo, né? Ou você acertou ou você errou a questão que eles estão colocando ali para você. Como que você trabalha o reading
de uma forma efetiva para você chegar na prova do teste do IELTS bem preparado, né? Bom, obviamente tem várias técnicas que você tem que aprender para ir para a prova, né? O teste do IELTS, eu sempre gosto de falar isso, ele é uma prova técnica, ele é um teste de proficiência e não de fluência. Então você tem que ir para a prova já sabendo o que o examinador está esperando de você e como que você vai entregar aquilo para ele. Mas eu quero trazer aqui para você uma visão um pouco mais ampla da sua preparação, que é exatamente, ó, vocês estão vendo que eu estou aqui do lado da minha estante da biblioteca aqui de livros. O teste do reading é um teste de leitura. Então se você não é uma pessoa que está acostumado a ler, como que você espera chegar lá na hora da prova, sendo uma prova de leitura, e ir bem? Não faz muito sentido, porque se você não está acostumado a ler bastante, como que você vai chegar numa prova de leitura e vai se dar bem? É muito complicado isso aqui. Então, eu quero trazer aqui para você uma noção de preparação para o teste do IELTS muito além da técnica que você tem que ter, você tem que aprender e tem que treinar essas técnicas, mas também você tem que considerar isso, que se você não é uma pessoa muito acostumada com a leitura, se você não é uma pessoa que lê frequentemente, considere começar o quanto antes. Você não precisa começar com livros difíceis, textos difíceis, mas você precisa começar, porque afinal de contas o teste do reading é um teste de leitura e você vai precisar ler. Pensa, você vai passar ali 1 hora apenas trabalhando a sua capacidade de entender o que você está lendo. Consegue compreender a importância que a leitura tem na sua preparação do teste do IELTS? Muita gente fala assim, ah, Samuel, mas eu não gosto de ler, eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Tá tudo bem, você não precisa gostar, você só precisa fazer, entende? Isso é o que a gente precisa ter incutido na nossa mente. Fazer o que tem que ser feito. É aquilo de, beleza, é isso mesmo. A prova vai ser difícil, a prova é de leitura e você não gosta de ler. E aí, o que você vai fazer? Você tem que começar a ler. Então, eu estou falando isso para chamar a sua atenção e para te provocar mesmo, porque o teste do IELTS é um teste de leitura. E aí, já entrando um pouco na parte técnica, né, para você poder entender como que isso tudo fecha, quando você alia a capacidade de ler, né, se você já vem fazendo a sua preparação ali, explorando a leitura, você alia isso com as técnicas da prova, aí sim você tem uma alta chance de sucesso na hora da prova. Por exemplo, eu disse para você que você tem ali 60 minutos para resolver as 40 questões, não é? A maioria esmagadora das pessoas que chegam para mim falando que tem dificuldade com a prova do reading é porque não conseguem terminar a tempo. Olha só, a pessoa simplesmente não teve tempo de terminar a prova. Ela nem conseguiu ler tudo da prova. Em contrapartida, eu tenho alunos aqui que terminam o teste do reading faltando 15 minutos, 20 minutos para o final, que terminam o teste, ou seja, ele não só leu, como ele foi lá e respondeu a todas as questões. Então você precisa ter essa consciência da importância da leitura e aliar isso depois à parte técnica da prova, tá? Então o reading basicamente é assim que ele vai funcionar. É uma prova de 60 minutos com 40 questões divididas em 3 partes. E aí as questões, né, ou melhor, os tipos de questões, eles vão variar ali dentro. Vai ter questão que é simplesmente de você marcar qual que foi a certa. Vai ter questão de lacuna para você poder preencher, e aí que entra aquela importância do spelling que eu te falei. Vai ter questão de você relacionar os parágrafos, eles vão te dar ali parágrafos diferentes com uma lista de títulos ou uma lista de frases para você relacionar qual que corresponde a qual. Vai ter também questões de afirmação. Essa questão de afirmação ela é muito complexa quando você não desenvolve as técnicas da prova e quando você não tem o hábito da leitura, porque a sua capacidade de interpretação fica reduzida. Se você não é uma pessoa que lê frequentemente, a sua capacidade de interpretação de textos não é tão desenvolvida quanto ela poderia ser. E aí a gente tem questões, a gente chama de true, false, not given, né? O que é isso? Eles vão te dar um statement, que é uma afirmação, e aí você vai ter que classificar e considerar se aquela afirmação é true, verdadeira, false, falsa, ou not given, que é não encontrada, não informada, com base com o que está no texto. Tá vendo que a prova é complexa e é uma prova detalhada? Por isso que você tem que... Eu tô batendo nisso aqui de novo, mas é porque é importante. Eu até ouço muito, né, Bruno Perini, o podcast dele, né, Os Sócios, eu gosto bastante, ele sempre traz convidados
muito legais lá. E o Bruno tem uma frase que ele fala assim, ó, a vida é difícil mesmo, mas ela é mais difícil se você for burro. Eu não tô querendo dizer que você seja burro, mas eu tô querendo dizer que quanto mais você trabalhar a sua habilidade de leitura, melhor será a sua capacidade de interpretação de textos. E a prova do Reading do IELTS é uma prova em que você vai ter que lidar com textos. Então, por mais que doa na sua alma que você não goste de leitura, você tem que começar a ler para poder ter uma nota pelo menos decente no teste do IELTS, tá? E você vai ver que ao fazer isso, ao começar a trabalhar a sua leitura, você vai para a prova do teste do IELTS com mais confiança, com mais preparo, mas que isso também vai te tornar uma pessoa melhor. O seu vocabulário ele vai se tornar mais articulado, você vai ter mais capacidade de se expressar e as suas ideias vão ser ideias de qualidade melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai ver em outros vídeos, né, como que funciona a parte do writing e a parte do speaking, que é a parte da escrita e a parte da fala. Quando você lê bastante, quando você desenvolve esse hábito, você vai conseguir gerar para o seu examinador ideias melhores. Porque você agora tem um arcabouço ideológico, ou seja, a gente estava falando antes do arcabouço linguístico, né? Que é tudo que você tem à sua disposição ali na língua. Agora eu estou falando do seu arcabouço ideológico, que é tudo que você tem disponível na sua mente em termos de ideias. Que ideias você consegue trazer e explicar para o seu examinador de forma escrita? Que ideias você consegue trazer e explicar para o seu examinador de forma falada? Tudo isso vai ser afetado pelo seu trabalho com a leitura ou pelo seu não trabalho com a leitura. Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma luz para você aí quanto à prova do teste do IELTS na parte do reading. Eu vou deixar linkado aqui, acho que eu deixei já no início, né, o vídeo quanto à primeira parte dessa série de vídeos aqui, que eu falo do listening. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo também relativo à parte do reading, como que você faz para na hora da prova mesmo, em termos técnicos, como que você faz para poder responder as questões mais rapidamente, tá? Então não deixe de ir lá ver esse vídeo, espero que você tenha gostado deste aqui. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo para você continuar recebendo vídeos assim e deixa o seu like aqui para o YouTube saber que esse vídeo foi relevante e importante para você. Aproveita e comenta aqui embaixo para mim como que você se sente em relação ao reading. Você se sente confiante de ir para a prova do IELTS com o reading ou o seu reading não está tão forte quanto você gostaria? A gente se vê nos nossos próximos vídeos. Até mais!